Vamos então resolver a tarefa número 10. Nesta tarefa vamos aprender qual é a estratégia para resolver equações do segundo grau incompletas. O enunciado é então o seguinte: resolve estas equações, são 4. Vamos passar então à resolução da primeira. A primeira é 3x² menos 21 igual a 0. É uma equação de segundo grau incompleta, porquê? Porque falta-nos o termo em x. Podemos resolver esta equação por vários métodos, o primeiro dos quais, que nos interessa neste momento, é a lei do anulamento do produto. Para utilizarmos a lei do anulamento do produto, nós temos que ter aqui um produto. Neste caso temos uma adição algébrica de duas parcelas, portanto temos que fatorizar. A fatorização não pode ser feita através da parte literal, dado que temos aqui o termo independente que não tem parte literal, pelo que o fator comum deverá ser feito a partir dos coeficientes. Sendo assim, qual é o máximo divisor comum entre 3 e 21? É 3. Colocando 3 como fator comum, ficamos então com 3 que multiplica x² menos 7. x² obtém-se dividindo a primeira parcela pelo fator comum e 7 obtém-se dividindo a segunda parcela pelo fator comum. Se este produto é igual a 0, significa que pelo menos um dos fatores é igual a 0. Isto é, 3 é igual a 0 ou x² menos 7 é igual a 0. 3 igual a 0 é impossível, não é? Temos que ir para outra hipótese, que é x² menos 7 igual a 0. Ou seja, isolando o x no primeiro membro, temos então x² é igual a mais 7. O menos 7 passa para o segundo membro trocando o sinal, mais 7. Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, temos então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7, que é aproximadamente mais ou menos 2,65. Se quiséssemos ainda fatorar, por exemplo, este segundo fator, x² menos 7, pela diferença de dois quadrados, podíamos fazer essa fatoração. Nessa altura teríamos que extrair a raiz quadrada ao aditivo e ao subtrativo. A raiz quadrada de x² era x e a raiz quadrada de 7 era a raiz quadrada de 7. Então x² menos 7 é a mesma coisa que x² menos raiz quadrada de 7 ao quadrado. Sendo assim, podemos transformar esta diferença de dois quadrados num produto de x menos raiz quadrada de 7, que multiplica x mais raiz quadrada de 7. Então, se este produto de 3 fatores é igual a 0, significa que ou 3 é igual a 0, o que é impossível, ou x menos raiz quadrada de 7 é igual a 0, ou x mais raiz quadrada de 7 é igual a 0. Portanto, ficamos com estas duas soluções. Menos raiz quadrada de 7 passa para o segundo membro trocando o sinal, fica x igual a mais raiz quadrada de 7 e neste caso x é igual a menos raiz quadrada de 7. Se verificarmos então, temos as mesmas soluções, mais ou menos raiz quadrada de 7. Claro que um segundo método seria utilizar a forma resolvente ou a forma de Bhaskara, que nesta fase da matemática ainda vocês não deram, mas de qualquer modo eu deixo-vos aqui para análise futura. Se retirarmos os coeficientes da equação, a igual a 3, b igual a 0, porque não há termo em x, e c igual a menos 21, substituído na forma resolvente, vamos chegar exatamente à mesma solução, mais ou menos raiz quadrada de 7. Vejamos então graficamente, temos a nossa parábola com a concavidade virada para cima, de equação então 3x² menos 21. Reparemos que a interseção desta parábola com este x são estes dois pontos, cujas abscissas são exatamente as nossas raízes. Isto é, menos raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7. Vamos passar à linha B. x² mais 4 igual a 0. Na primeira metodologia vamos resolver pela lei do anulamento do produto. Verificamos então que estamos perante uma adição algébrica e que não existe fator comum. Neste caso, vamos isolar a variável x no primeiro membro. Fica então x² é igual a mais 4 passa para o segundo membro com menos 4. O que significa que, extraindo a raiz quadrada ambos os membros, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Ora, isto é impossível. Nós não podemos ter uma raiz quadrada num número negativo. Isto é, o radicando de uma raiz quadrada tem que ser sempre positivo ou igual a 0. E porquê? Porque, por definição de raiz, o que é a raiz quadrada de menos 4? É o número que, ao quadrado, vai dar menos 4. Ora, não existe nenhum número positivo ou negativo que ao quadrado dê menos 4. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Nunca vai dar menos 4. Portanto, isto não tem solução no conjunto dos números reais. Mais à frente, ao nível do 11º ou 12º ano, salvo erro, irão aprender que a solução desta raiz quadrada é um número imaginário. Porquê? Porque raiz quadrada de menos 1 é i. E então, neste caso, ficaria raiz quadrada de 4 vezes i.
ou seja, mais ou menos 2i. Tínhamos então duas soluções, mas imaginárias. Para já ficamos com estas indicações. O que importa saber é o seguinte: quando nós chegamos a uma raiz quadrada do número negativo, significa que nós não temos solução no conjunto dos números reais. Se utilizássemos a forma resolvente ou a forma de Bhaskara, iríamos chegar à mesma conclusão. Os coeficientes, neste caso, A seria igual a 1, B seria igual a 0, não existe termo em x, C seria 4. Substituindo na fórmula, íamos chegar a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2, o que iria dar na mesma mais ou menos 2i. Graficamente temos aqui a nossa parábola, x² mais 4, e o que é que nós verificamos? Verificamos que a parábola não intercepta o eixo de x, está para cima do eixo de x, portanto não tem ponto de interseção. Por isso é que ao nível do conjunto dos números reais, esta equação não tem solução, porque a parábola não intercepta o eixo de x. Passemos à linha C, x² menos 4 é igual a 0. Resolvendo pela lei do anulamento de produto, temos então uma adição algébrica de duas parcelas que não tem fator comum, neste caso. Portanto, isolando a variável x no primeiro membro, temos então x² é igual a mais 4. Ou seja, extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, temos então a raiz quadrada de x², que é x, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Temos então duas soluções, mais 2 e menos 2. Como nós vemos aqui, qual é o número que ao quadrado dá 4? Tanto pode ser mais 2 como menos 2. Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. No segundo método, pela forma resolvente ou forma de Bhaskara, teríamos que ter em conta os coeficientes. O A é 1, o B é 0, que não existe termo em x, o C é menos 4. Substituindo na fórmula, iremos obter então mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2, que é mais ou menos 2. Graficamente, temos aqui a nossa parábola. A interseção da parábola com este x são estes dois pontos, o ponto C e o ponto J, cujas abscissas são menos 2 e 2. Cá está as duas soluções da nossa equação. Finalmente, à linha D, temos 16 mais 4x² é igual a 0. Vamos então resolver pela lei do anulamento de produto, como primeira metodologia. Qual é o fator comum a esta adição algébrica 16 mais 4x²? Em termos de parte literal, não tem fator comum. O fator comum a existir deverá ser entre os coeficientes. Qual será o máximo divisor comum entre 4 e 16? É 4. Então, colocando 4 em evidência, obtemos 4 que multiplica x² mais 4. Este x² obtém-se dividindo 4x² por 4 e este mais 4 obtém-se dividindo mais 16 por 4. Se este produto é igual a 0, significa que um dos fatores pelo menos é igual a 0. Ou 4 é igual a 0, o que é impossível, ou x² mais 4 é igual a 0. Resolvendo em ordem a x, temos então x² é igual a menos 4, extraindo a raiz quadrada ambos os membros, temos x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Ora, isto não é possível, nós não conseguimos ter uma raiz quadrada de um número negativo, pelo menos ao nível dos números reais. Significa que as duas raízes são imaginárias, ou seja, as soluções não pertencem ao conjunto dos números reais. O que quer dizer graficamente? Quer dizer graficamente que a parábola não intercepta o eixo de x. Em termos de forma resolvente, a solução seria exatamente a mesma. O A é igual a 4, o B é 0, não existe termo em x, o C é 16. Portanto, a solução seria mais ou menos 2i. Graficamente, cá está a nossa parábola. Não intercepta o eixo de x. Se não intercepta, não tem soluções ao nível do conjunto dos números reais. Vamos então à linha 2, que diz o seguinte: quando resolvemos uma equação de segundo grau do tipo ax² mais c igual a 0, com a diferente de 0, e a tem que ser diferente de 0, porquê? Se a fosse igual a 0, este termo seria nulo, e então não teríamos uma equação de segundo grau. Encontramos sempre solução? Senão, quando é que uma equação deste tipo não tem solução? Vamos então resumir a resolução de equações do segundo grau incompletas. Temos dois tipos de equações do segundo grau incompletas. Aquelas que não têm termo independente, isto é c igual a 0, a sua forma geral será do tipo ax² mais bx é igual a 0, e aquelas que não têm termo em x, dado que b é igual a 0, e a sua forma geral será do tipo ax² mais c igual a 0. Relativamente às primeiras, nós o que temos que fazer é fatorar. Neste caso, fatoramos a parte literal, x em evidência, fica então x que multiplica ax mais b, de onde, se este produto é igual a 0, x é igual a 0 ou ax mais b é igual a 0. E tiramos aqui as duas soluções. Se b é igual a 0, isto é, se temos uma equação deste tipo,
Resolvemos em ordem a x e vamos obter x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Ora bem, o que é que nós verificamos nos exercícios que fizemos anteriormente? Se este menos c sobre a é maior ou igual a zero, estamos perante uma equação com duas soluções reais. Se este radicando for negativo, foi o que nós verificamos em dois dos problemas, nós não temos soluções ao nível do conjunto dos números reais, porque a solução são dois números imaginários. Portanto, quando nos perguntam aqui se uma equação de segundo grau tem sempre solução, nós dizemos não, não existe sempre solução. Só existe solução se menos c sobre a for maior ou igual a zero. No primeiro caso, existe sempre solução. No segundo, só existirá solução se o radicando menos c sobre a for maior ou igual a zero. Podemos resumir a resolução de todas as equações de segundo grau. Nós verificamos aqui nesta parte de baixo as equações do segundo grau incompletas. Vocês este ano ainda não vão dar as completas, mas de qualquer modo fica aqui o resumo. Se estivermos a resolver uma equação do segundo grau completa, isto é, cuja forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero, para que estejamos perante uma equação de segundo grau, existem dois métodos para resolver estas equações. O primeiro método é utilizar a forma resolvente, que nós já vimos, é igual a menos b mais ou menos b2 menos 4ac sobre 2a, e a segunda é a faturação do trinómio e a utilização da lei do anulamento de produto. Neste caso temos várias hipóteses. Se estivermos perante um trinómio quadrado perfeito, ou seja, o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença, nós vamos ficar com um produto deste tipo. Raiz quadrada de ax mais raiz quadrada de c, que multiplica raiz quadrada de x mais raiz quadrada de c, no caso do quadrado de uma soma. No caso do quadrado de uma diferença, teremos então raiz quadrada de ax menos raiz quadrada de c, que multiplica raiz quadrada de x menos raiz quadrada de c igual a zero. Se o trinómio não for um trinómio quadrado perfeito, nós já vimos nos exercícios de faturação, concretamente na parte dos desafios, que podemos substituir um trinómio não quadrado perfeito por um produto de três fatores, que é a que multiplica x menos m, que multiplica x menos n igual a zero. Para que este produto seja igual a zero, ou a igual a zero, ou x menos m igual a zero, ou x menos n igual a zero. Temos então aqui resumido a metodologia para resolver equações de segundo grau. A primeira parte ficará para mais à frente, vocês utilizarem, que são as equações do segundo grau completas, e o que interessa neste momento é a parte das equações do segundo grau incompletas. Vamos então aproveitar para fazer o estudo do gráfico de uma função do segundo grau. Sabemos então que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, portanto é uma curva deste tipo, e numa função do segundo grau nós temos três termos em princípio, se ela for completa. Temos o termo em x ao quadrado, o termo em x e o termo independente. Temos, portanto, três coeficientes. O coeficiente a, que é o coeficiente do termo em x ao quadrado, o coeficiente b, que é o coeficiente do termo em x, e o coeficiente c, que é o termo independente. Se o a for positivo, significa que a parábola tem a concavidade virada para cima. Se o a for negativo, a parábola terá a concavidade virada para baixo. Portanto, a positivo, a concavidade da parábola está virada para cima. Se o a for negativo, isto é, se for menor do que zero, a concavidade da parábola estará virada para baixo. Se o a for igual a zero, deixamos de ter uma função do segundo grau e passamos a ter uma função do primeiro grau, bx mais c. A variação do valor absoluto do coeficiente a faz variar o tipo de parábola. Se nós tivermos um coeficiente a positivo, se aumentarmos o coeficiente, reduz a abertura da parábola. Se diminuirmos o coeficiente e ele for positivo, aumenta a abertura da parábola. No entanto, se o a for negativo, verifica-se exatamente o contrário. Ao aumentarmos esse valor negativo, ele aumenta a abertura. Se reduzirmos, reduz a abertura. Temos então aqui uma redução do valor absoluto do coeficiente a, aumenta a abertura, e relativamente ao coeficiente c, indica a posição do vértice da parábola relativamente ao eixo do x. O vértice da parábola é um ponto que fica aqui localizado nesta parte inferior, exatamente posicionado no eixo de simetria da parábola.
Se o coeficiente C for positivo, isto é, se o termo independente for positivo, significa que o vértice da parábola está localizado para cima do eixo de x. Temos aqui o eixo de x, o vértice da parábola está aqui. Aqui temos a parábola com A negativo, o C também é positivo, significa que o vértice está para cima do eixo de x. Temos então as duas situações. Se o C for positivo quando o A é positivo, significa que o vértice está para cima do eixo de x. Se o C for positivo e o A for negativo, o vértice está localizado aqui neste ponto, do eixo de simetria, que neste caso é o eixo dos y, e está para cima do eixo de x. Se o C for negativo, é o contrário. Significa que o vértice está posicionado quer numa situação, quer noutra, isto é, quer o A seja positivo ou o A seja negativo, o vértice está sempre posicionado para baixo do eixo de x. Significa que o vértice está aqui, está para baixo do eixo de x, e no caso do A negativo, o vértice está posicionado aqui, significa que está abaixo do eixo de x. São as duas situações. Se o C for igual a zero, significa que o vértice da parábola está localizado no eixo de x. Neste caso, quer A seja positivo ou A seja negativo, significa que a nossa parábola é tangente ao eixo de x. Isto é, toca apenas o eixo de x num ponto. Significa que vamos ter duas raízes iguais, quer na situação de A positivo, quer na situação do A negativo. Falta-nos ver apenas a variação do coeficiente B. Se B é igual a zero, significa que o eixo de simetria da nossa parábola é o eixo dos y. Fazendo variar o coeficiente B para positivo ou para negativo, significa que a nossa parábola se vai deslocar quer para a direita ou quer para a esquerda, como nós vamos ver aqui em termos dinâmicos. Temos aqui o A positivo. Se aumentarmos o A, reduz a abertura. Neste caso é maior do que zero. Se for o A negativo, a parábola fica voltada para baixo e a variação da abertura é contrária. Se o A for igual a zero, temos uma equação de primeiro grau. Temos aqui o A negativo. Reduz a abertura, aumenta a abertura, enquanto ele é negativo. Quando é positivo, é ao contrário. No caso do coeficiente C, se é positivo, o vértice está acima do eixo de x. Se for negativo, está abaixo do eixo de x. Neste caso é negativo, está abaixo do eixo de x. O coeficiente B é zero, significa que o eixo de simetria é o eixo dos y. Fazendo variar o coeficiente B, a parábola vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. Neste caso, aumentando, desloca-se para a esquerda e para baixo. Aumentando em termos positivos. Se reduzirmos e entrar na parte negativa, ela desloca-se para a direita e para baixo. Vamos ver em termos dinâmicos a variação dos três parâmetros, A, B e C. Obtemos então infinitos tipos de parábolas. Passou a negativo, a concavidade ficou virada para baixo. C é positivo, C vai ser negativo, ele vai baixar para baixo do eixo de x. Ficamos então com uma ideia de como é que varia a parábola em função dos coeficientes da nossa função ou equação do segundo grau.